Essa é o número de ouro que a gente vê hoje Boa. nos nossos varejistas, né? A gente está falando de uma margem ali que você vai ter que sacrificar de 2%, 2,5%, para trazer 10% a mais de faturamento, 20% a mais de faturamento. Olá, pessoal! Estamos de volta. Sim, estamos de volta. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda temporada do F360 Cast. Eu continuo sendo Maurício Galhardo, sócio da F360, mas vocês podem notar que nós estamos num estúdio novo, nova decoração, tudo novo, Carol, tudo novo. E é isso mesmo que a gente quer aqui com isso, trazer, né, nessa edição aqui, vários especialistas de mercado de varejo, né, justamente para poder lhe ajudar nos seus negócios. Você, especificamente aí, que sente alguma dificuldade em fidelização de cliente, esse é o nosso papo de hoje. Segundo o princípio de Pareto, né, o básico da estatística, né, normalmente 20% dos clientes representam praticamente 80% das vendas. Olha o que é isso, é muita coisa, é muita coisa. Você, que é aí empresário, que toca um negócio, você está focado neste público? Você sabe quem são esses clientes que representam 20% aí, né, do todo dos seus clientes, mas nas vendas são os que mais compram contigo? Então, é para você entender melhor o que você pode fazer para ajudar estes clientes a comprarem mais, logicamente, a conhecerem mais. O que você pode fazer melhor por esses clientes, para ir muito além, né, desses clientes se tornarem fãs do seu negócio. É isso que a gente vai falar. E eu tenho o prazer de trazer aqui novamente a Carolzinha, Carol Ferrari, nossa head de marketing aqui lá da F360. Carol, muito bom. Segunda temporada, vamos lá? Opa, muito prazer estar aqui com você novamente, Maurício. E fala, pessoal, prazer não só estar aqui com ele, mas também trazer aqui para vocês, a gente recebe o Gustavo Gadotti, diretor de Growth da CRM Bônus. Gustavo, ele também foi fundador da Zipper e é LinkedIn Top Voice. Acredita? Olha, Boa. Coisa boa hoje, hein, Fera. gente? Então, hoje ele vai dividir um pouquinho com a gente várias dicas sobre relacionamento, fidelização de clientes. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo, viu? Um prazer, pessoal, estar aqui com vocês, para poder compartilhar um pouquinho, né, dessas estratégias de fidelização, compartilhar muito desses cases, desses aprendizados que a gente tem desde 2018 na CRM Bônus. Hoje a gente atua com mais de 3 mil varejistas, então a gente aprendeu muito na prática, né? Como que a gente faz esse cliente que muitas vezes fez uma primeira compra e não volta a comprar, né? Como que a gente faz essa mágica acontecer da fidelização que o Maurício estava falando, né? Como fazer esse cliente que muitas vezes já compra, né, retornar mais fácil. Então vai ser uma conversa super rica. Obrigado pelo convite da F360 e vamos lá. Vamos lá. Bora lá, Maurício. Vamos lá então, Gustavo. Já indo direto no ponto aqui, né? Hoje a gente vive momentos aqui de uma concorrência muito acirrada. É cada um tentando fazer coisas que a gente nem imagina, assim, para poder pegar o cliente e manter esse cliente. Se a gente fosse direto no ponto, o que a gente chama de fidelização? O que é fidelizar? Como que vocês lá no CRM Bônus tratam esse tema e por que vocês são o que vocês são? Eu digo porque o trabalho de vocês tem uma repercussão muito legal, né? Vocês fazem com muita qualidade o que vocês entregam para o mercado. Explica um pouco, fala um pouco o que é fidelizar nos dias de hoje. Ótimo. Eu acho que o primeiro tema é a gente entender o comportamento do consumidor, né? Eu gosto sempre, antes de a gente falar de tecnologia, de o que a gente vai colocar lá dentro das nossas soluções dentro do varejo, é olhar o consumidor, né? E realmente, né, o consumidor mudou muito nos últimos 5, 10 anos, né? Com principalmente a rede social, então as pessoas acabam tendo estímulo 24 horas, né? Antes, se você lembra, né? A gente ia no shopping final de semana, né, para fazer as compras, se planejava, né, para ver as novidades. Para ver as novidades. Então a gente tinha esse movimento que era muito comum. E hoje a gente está no movimento, né, de comprar 24/7. Você está em casa, né, numa sexta-feira à noite, 2 da manhã, passa um TikTok, você quer comprar o Carmed lá da CIMED, porque você viu uma influenciadora, né, postando no TikTok. Então a gente tem um desafio muito grande na fidelização hoje, né? Porque o consumidor ele está cada vez menos fiel às marcas. Isso é uma realidade no mundo todo, dado o tanto de estímulo que a gente tem. Então, quando a gente olha, né, esse cenário, o varejista ele não pode
mais se dá ao luxo, né, de esperar com que o cliente vá ao shopping, com que o cliente, né, volte a comprar de forma orgânica, né? Porque hoje, basicamente, você está sendo impactado em diversos canais e hoje você gosta de uma marca, amanhã você já tem um lançamento de uma outra marca que já te tirou a atenção daquela sonhada fidelidade ali do cliente. Então, eu gosto muito de olhar nesse tema para o básico bem feito, né, no varejista. Então, o primeiro começo dessa história, né, tá muito no cadastramento, né? Sim. Parece simples, né, parece óbvio, né, mas a gente chega... Esses dias eu fiz uma reunião com um varejista com 300 lojas, que ele tinha só 20% da base de venda dele com né, o celular do cliente cadastrado, né? Uma rede, né, que fatura milhões, ainda com um pensamento muito analógico, né? De, nossa, eu já tenho capilaridade, eu já tenho produto, eu já tenho isso tudo, mas quando você vai ver, né, você tem lá um mailing, né, de uma marca de 300 lojas, 50 mil WhatsApps, né? Então, é o primeiro ponto dessa história toda, é pensar na organização da base de dados, que parece chato, mas é o começo disso tudo, e foi como a gente começou muito a CRM Bônus, né? A gente primeiro olhou muito como que a gente conseguia fazer esse cliente fornecer o WhatsApp e a gente conseguir gerar gatilhos e estímulos de curto prazo, né? Então, hoje, né, a gente trabalha, a gente acredita muito no modelo de cashback, porque com o cashback, né, o meu vendedor, no final da compra, ele consegue falar, né? Carol, consegui para você R$ 150 para sua próxima compra. Me passa seu WhatsApp que eu já gero um bônus aqui para você. Então, é uma troca Ele vai muito... captando já as Exato. informações. E é uma troca positiva, né? Eu não sou aquele varejista que... Nossa, para você ganhar aqui, você tem que comprar 10 vezes, você baixa o aplicativo, preenche o endereço, o CEP... Isso não existe mais, né? Assim, o varejista que ainda está olhando para essa complexidade toda, para esse programa de fidelidade super grande, né? Com pontuação, um monte de nível... Isso é muito difícil hoje parar de pé, dado esse cenário do consumidor cada vez mais disperso. Então, esse é um ponto importante que a gente vê, né? E que a gente vê muito varejista ainda tendo que trabalhar para organizar os dados. Tá? Boa. Até um ponto que eu ia colocar também, Gustavo, que eu acho muito legal que você está trazendo aqui, essa questão, assim, você está dizendo que o consumidor, então, ele está querendo a recompensa, vamos dizer assim, num prazo menor. Talvez por essa menor fidelidade, vamos dizer assim, ele já quer ganhar, né? Do que aquela coisa de somar vários pontos, do que ficar... Exato. Uma coisa que eu vi também, e até colocando junto na pergunta, na pandemia, a gente via também muitos varejistas que deixaram de vender, não só porque as lojas tinham que fechar, mas porque essa base de dados, ou ela não existia, ou ela estava trancada na loja. Exato. E a pessoa não tinha como acessar. O WhatsApp acaba sendo a ferramenta hoje, ou existem outras também, aí começando a entrar um pouco nos modelos, nas ferramentas. O WhatsApp talvez seja a ferramenta mais rápida, a ferramenta que tem um funcionamento melhor, um resultado melhor. E até pegando um gancho, antes de responder, né? Mas pegando um gancho aqui com o Maurício, qual que seria o segredo? O WhatsApp é um deles, mas assim, aproveita e conta pra gente, qual que seria um segredo do programa de fidelização, né? Como você acredita que a gente conseguiria fidelizar mais? Ótimo. O primeiro ponto, né, que eu gosto de olhar quando a gente está falando de fidelização a gente fez um estudo dentro da CRM Bônus para entender essa jornada do consumidor, né? Quando a gente olha para varejista de calçado, moda, beleza, cosmético, né? Esse varejista que a gente chama de shopping, né? O cenário hoje que a gente vê 60% dos clientes que compram somente uma vez. Então, é super desafiador quando você está pensando na estruturação de um programa de fidelidade, você não pensar em estímulo a curto prazo. Sim. Né? Então, se você pensar, não, vou criar um programa de pontos, né, onde a pessoa tem que comprar 5 vezes para trocar por um produto, você vai beneficiar somente aquele super cliente, né, que vai ser os 5% da sua base. Mas aqueles 60% dos clientes que ficam parados em primeira compra, você não está gerando realmente um estímulo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Olhar dentro da jornada do consumidor, eu gosto de dividir a jornada nesses esses 60% que vão ficar parados em primeira compra, vai ser normalmente 50%, 60% vão ficar parados, então a gente precisa ter no programa de fidelidade estímulo a curto prazo e essa escassez. Não adianta, né, a gente falar que, nossa, daqui então a 180 dias eu vou fazer uma ação. Cara, 180 dias já entrou uma nova tendência ali no TikTok, produto mudou, né, um monte de coisa aconteceu. A gente precisa aproveitar esse fluxo do cliente, que ele
por exemplo, né? Foi lá na Arezzo, a cliente foi, viu lá, comprou uma bota, mas ela já viu a loja, ela já viu os outros produtos, já viu a bolsa, já viu a rasteira, né? Talvez faltava ali um empurrão, muitas vezes, para ela voltar, né, para consumir outro produto. Então, a gente gosta muito e o cashback realmente ele se mostra de forma muito efetiva quando a gente olha, principalmente, né, os dados de retorno, né? Quando a gente trabalha o cashback em 30 dias, então, a Carol foi lá na Arezzo, comprou, em 30 dias ela pode voltar e resgatar um bônus, né, para uma recompra, né? Hoje, na média, 18% a 25% das clientes voltam a comprar em 30 dias. Então, isso muda muito o faturamento desse varejista, né? Porque a gente consegue gerar, muitas vezes, tirar esse cliente dessa inércia da primeira compra e aumentar o LTV. Porque a gente sabe, né, o varejista, ele muitas vezes está sempre olhando em aquisição. Como que eu trago mais cliente, mais cliente, mais cliente? Sim. E deixa de lado como que eu aumento o LTV, né? Como que eu aumento esse consumo do cliente dentro da marca. Então, de forma geral, assim, olhando esse desafio, eu gosto de olhar sempre o programa de fidelidade baseado principalmente nesse estímulo de curto prazo para coleta do dado. E aí depois tem um tema muito também relevante hoje, que são os canais de comunicação, né? Que você comentou de WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele é um dos canais principais hoje que a gente usa. A gente olha também o que a gente chama de CRM 360, né? Primeiro, né, consolidar e organizar os dados numa visão única. Então, eu saber que a Carol comprou na loja física da Oscar Freire e da Arezzo, mas que ela entrou no site da Arezzo, por exemplo, e está visitando as bolsas, né? Então, isso hoje em dia destrava muito valor. Principalmente, né, nesse momento que a gente está entrando de IA, o grande potencial que a gente tem na personalização está nos dados que a gente chama de dado comportamental. O dado comportamental é muito mais do que saber o que a Carol comprou na Arezzo, é o que ela está vendo em tempo real no site da Arezzo ou no digital, nos apps da Arezzo, por exemplo, né? Isso destrava muito o valor do que a gente pode impactar com a mensagem certa, no momento certo. Então, o WhatsApp ele entra muito bem nesses momentos da jornada do consumidor, onde eu preciso falar mais rapidamente, porque a taxa de abertura hoje de um WhatsApp é 85%. 85%? É super grande. alto, né? Praticamente todo mundo que você vai mandar vai abrir, né? Diferente de um SMS ou de um e-mail. Sim. E aí aqui o que a gente sempre recomenda, né? É entender qual campanha que você vai fazer dado o investimento, porque o custo hoje, né, de fazer uma campanha de WhatsApp ativo, né, com WhatsApp verificado, a gente está falando de um custo de pelo menos 50 centavos por mensagem enviada numa janela de 24 horas para um consumidor, versus, por exemplo, né, 7 centavos de um SMS, né, versus muito menos um e-mail. Então, aqui, né, quando a gente olha para canal de comunicação, o ideal é, primeiro, organizar os dados, pensar na segmentação, né, que tipo de ação eu vou fazer, para garantir que eu tenha realmente um retorno, né? Sim. Então, uma ação que a gente fez super legal na Páscoa de 2024 foi com a Copenhagen, por exemplo. A gente olhou todos os consumidores que ainda não haviam comprado ovos de Páscoa, segmentou esses consumidores e, ao invés de fazer o vendedor de loja mandar o WhatsApp, que também é uma grande recomendação que eu tenho, a gente fez o disparo via API. Então, a gente já sabia que era um consumidor que já havia comprado na Páscoa de 2023, ainda não tinha comprado em 2024, as lojas estavam cheias, os vendedores não conseguiam fazer o WhatsApp 1 a 1, né? E a gente precisava realmente gerar um estímulo efetivo. Então, o WhatsApp, né, ele entra muito bem em sabendo segmentar muito bem, né, a mensagem que você coloca, e a gente gerou, né, muita venda com esse tipo de ação. Então, o WhatsApp é bem relevante hoje na jornada. Imagino, pensando no WhatsApp, quando a gente vai ver, querendo ou não, ele é um pouquinho mais caro, como você comentou, mas ele também traz uma efetividade muito maior, então compensa. Exato. Né? Quando você vai olhar, vale muito a pena. E aí, até puxando um gancho aqui nessa questão, queria que você ajudasse os nossos ouvintes aqui um pouco e aplicar tudo isso, né? Como você poderia dar um exemplo prático de uma estratégia de fidelização que conseguiu aumentar o ticket médio e a frequência de compras de uma loja? Pensando que hoje, né, a frequência, como você falou, se aumenta por meio da questão da Copenhague, você aumentou lá na loja, mas como é que você conseguiria, tipo, além da loja, porque a Copenhague também tem e-commerce, certo? Vamos pensar que fosse uma loja física que não necessariamente tivesse. Como é que você conseguiria fazer isso? Ótimo.
Eu gosto, quando a gente está olhando em aumento de ticket médio, recorrência, tirando, obviamente, isso que a gente já veio falando aqui, né, de cashback, que, obviamente, isso já vai estimular muito tanto a recorrência, né, fazendo o cliente voltar antes do que ele voltaria, e muitas vezes estimulando ele a investir mais do que ele provavelmente gastaria, porque o grande ponto do cashback, tá? Então, até entrando um pouquinho mais no detalhe no aumento de ticket médio aqui. Uhum. Quando eu estimulo um cliente, por exemplo, Maurício, você ganhou R$ 100 para trocar lá na Vans na próxima compra. Só que esses R$ 100, você precisa gastar pelo menos R$ 300, que normalmente é a regra que a gente coloca num varejista de calçados, né? Então, você tem que gastar R$ 300 para conseguir converter na totalidade os R$ 100. Só que o comportamento do consumidor hoje, na média, num calçadista, ele gasta 7 a 8 vezes o bônus que a gente entrega para ele. Então, se eu dou R$ 100 para o Maurício, ele tem que comprar 300, ele vai e compra 700. Né? Então, isso já faz realmente um estímulo muito maior de ticket médio do consumidor, porque ele já tem aquele estímulo, ele já está lá na loja, e aí cabe muito o papel do vendedor, né? Aqui, o que muda muito de uma marca para outra e o resultado da fidelização de uma marca para outra é o time de loja. Hoje, eu sempre gosto de reforçar, né? A gente tem que olhar 3 pontos quando a gente está implantando soluções de tecnologia no varejo, que é processos, pessoas e tecnologia. Né? Então, não adianta a gente colocar, por exemplo, a CRM Bônus, o F360 e achar que vai conectar lá, plugar e vai funcionar. A gente, obviamente, que tem que entender, né? Primeiro, as pessoas estão capacitadas, né? Depois, eu tenho o processo para acompanhar e garantir que aquilo está sendo implantado e tenha efetividade. E, obviamente, a tecnologia para dar escalabilidade. E a gente vê muita diferença aqui, tá? Muita diferença mesmo em varejistas que muitas vezes colocam a solução, de outros que têm realmente uma governança ali para acompanhar esse indicador, por exemplo, que é o múltiplo que a gente fala, né? O próprio vendedor, ele acaba tendo uma meta, né? Então, né, se o cliente chega com R$ 100, ele tem uma meta que o cliente tem que gastar 600. Então, isso faz muita diferença. Não é aquele vendedor que, putz, tá acomodado, putz, cara, o cara veio resgatar um bônus aqui, sabe? E levar isso como se fosse um desconto. Na verdade, é uma estratégia para o cliente voltar para a loja. Dali para frente, cabe o vendedor garantir esse aumento de ticket médio, tá? Uma outra frente, Carol, que eu acho essencial hoje, principalmente nesse momento que a gente tem também de desafio de aquisição de clientes e aumento de ticket médio, é o Member Get Member. O que a gente consegue fazer hoje que eu vejo que muito varejista ainda não digitalizou essa estratégia, né? A gente digitalizar o boca a boca, né? Então, o boca a boca hoje e continua sendo, né, um dos principais geradores de tráfego para o varejo e de venda. O que a gente consegue fazer hoje, né? Quando a Carol vai lá, compra na Arezzo, ela ganha os R$ 100 dela, ela recebe isso no WhatsApp e já recebe uma mensagem na seguida. Carol, quer dobrar para R$ 200 o seu bônus? Indique uma amiga, sua amiga ganha R$ 100 para a primeira compra e se ela comprar, você dobra o seu bônus. Então, isso é uma maneira super legal de você criar um canal de aquisição estruturado. Então, eu consigo monitorar a partir daí. Legal, quantos clientes que eu bonifiquei, quantos clientes indicaram novos clientes e desses indicados, quantos voltaram a comprar. E isso, o bacana é que ele faz com que essa cliente que indicou uma amiga, ela tenha, né, o dobro, normalmente, de cashback e a gente reforce, né, esse ticket médio, porque se ela ganha 200, então ela não tem que gastar mais 300, ela tem que gastar 600. Então, além de um novo cadastro, possivelmente também, porque, pelo que eu percebi, foi uma das primeiras respostas que você nos trouxe aí, Gustavo, com relação à base de cadastro, né? Ter isso bem organizado. Se você está tendo alguém indicando para um amigo, para uma amiga, pô, é bem mais fácil, ou bem melhor, né? Esse cadastro do que a gente tentar buscar isso na loja diretamente ali. Né? E já está chegando com a oferta feita pela amiga. Né? E o cadastro real, né? Que eu acho que é o principal, ainda mais quando a gente fala aqui de fidelização, a gente tem que ter o cadastro real dele. Porque ele se cadastra, mas não necessariamente ele coloca o dado reais, correto, né? Então... Exato. A gente vê, a Aramis, por exemplo, usa esse módulo, 14% dos indicados compram em 30 dias. Então, é um número muito expressivo, né? Dentro da operação. Você vai trazendo 14% a mais ali, 15% a mais lá, 18% que o cliente volta. Você acaba trazendo realmente um outro cenário de faturamento, de aproveitamento, né, potencial daquela loja. Né? Então, é uma solução que eu vejo ainda pouco varejista atuar.
e que tem muito a agregar nesse aumento de ticket médio e recorrência. Tá? Uma coisa até complementando essa resposta que você acabou de trazer, Gustavo, que eu adorei. Às vezes, conversando com empresários, muita gente faz aquela conta direta, do tipo, não, mas eu estou vendendo algo, sei lá, por 300, eu vou dar um cashback de 100, eu estou dando desconto de 1/3 no valor da minha compra. E que não tem nada a ver, né? Na verdade, não é essa conta tão direta. Primeiro, porque ele vai gastar os 300, vai ganhar, sei lá, o cashback numa próxima compra, não naquela, e na próxima ele tem que gastar, de repente, mais 300. Exato. E como você acabou trazendo para a gente aqui, na verdade, ele não vai gastar 300, na média ele vai gastar 700, 800, né? E aí o que você falou, a equipe estar bem preparada para poder aproveitar essa segunda oportunidade. Exato. E que em primeiro momento, de repente, aquele empresário desavisado, para ele parece assim, pô, eu tô rasgando dinheiro, tô dando desconto. E, na verdade, não, ele está conseguindo trazer fluxo, que é um grande problema do varejo hoje em dia. Né? As pessoas vão, mas aí aquela coisa, como você falou, a hipercomunicação, todo mundo comprando de todo lado, e, de repente, por que ela vai sair até o seu shopping e sair até a sua loja? Né? Ela pode comprar, de repente, na tela dela. Então, vamos nós sermos a tela dela, vamos dizer assim, chegar e falar, olha, tá aqui, ó, seu bônus, tá vencendo, passa lá na loja, aquela coisa toda. Adorei essa parte. E tem um ponto aqui, como a gente tem um público que gosta de finanças, tem um conceito bem importante que é a alavancagem operacional positiva. Né? O que é esse conceito? Né? Basicamente, o varejista hoje fatura 100 mil, vamos supor, com 10 mil de custo. Né? Se a gente estimula o cashback e a sua venda normalmente vai crescer de 10% a 20%, eu vou faturar 110 mil reais, com os mesmos custos fixos, né? Normalmente a gente não cresce custo fixo. Você está diluindo custo fixo. Então, você melhora a sua margem nesse sentido. E o outro tema importante, né? O cashback, ele vai trazer, no final do dia ali na DRE, um desconto ali, né? Um estímulo que você precisa dar de 1,5% a 2,5%. Porque se você pegar, né, basicamente a primeira mais a segunda compra, ver o quanto de desconto realmente efetivo, tirando o custo do produto e tudo mais, né, que você está dando na operação, é um valor irrisório, praticamente, do que, né, se você falasse para o cliente, não, vou te dar 2%. 2% não mexe a vida de ninguém. Então, a estratégia do cashback, ela é muito efetiva por isso, porque ela vai, primeiro, jogar para uma compra futura, o cliente ele não vai comprar o mínimo que a gente coloca, então o time tem que trabalhar, né, se é 100, o cliente tem que gastar os 700 ao invés dos 300, então isso já diminui, e aí tirando o custo de produto e tudo mais, essa é o número de ouro que a gente vê hoje nos nossos varejistas, né? A gente está falando de uma margem ali que você vai ter que sacrificar de 2%, 2,5%, para trazer 10% a mais de faturamento, 20% a mais de faturamento, o que é super saudável. Então, os nossos varejistas, a gente tem um trabalho muito em conjunto com eles para conseguir chegar nesses números, né? Então, o bacana da CRM Bônus é que, obviamente, a gente já trabalha com, né, as grandes marcas e com as principais verticais, mas a gente sempre senta junto em conjunto, né? Então, o cenário de um varejista, por exemplo, né, de uma multimarca, que ele tem uma margem muito menor do que alguém que produz um produto, né? Ele tem que ter regras específicas, né? Uma marca de joias como a Vivara, né, ela tem que ter um prazo de recompra diferente de uma Arezzo, né? Então, isso é importante também no programa de fidelidade, né? Você entender quais são os objetivos. Então, cara, eu estou disposto a trabalhar ali uma margem de 2,5%, e aí a gente estruturar o programa e validar, né, essas regras. Porque existem, né, várias regras, tanto do múltiplo, tempo de resgate, né? Quando que esse cashback vai ser ativado ou não, né? Se pode usar em todas as lojas ou não, pode usar online ou não. Então, tem... parece simples, né? Hoje em dia, nossa, cashback é simples, mas na prática ele é uma estratégia muito bem embasada no financeiro das empresas, e por isso que a gente tem o resultado que a gente tem nas companhias. Bem legal, bem legal. E aí, puxando só uma última antes da gente até ir para o próximo bloco, mas fala pra gente como que os nossos, né, as pessoas estão nos ouvindo, como é que eles poderiam não ter nenhuma armadilha nesse meio do caminho? Porque, legal, você trouxe aqui as ideias, estratégias que a gente pode seguir, mas o que eles deveriam tomar cuidado? Eu acho que o primeiro ponto é a questão dos dados, né? Hoje, principalmente RPs, né? A gente vê aí
muitas vezes um RP mais antigo que fica com os dados lá e você não consegue ter uma API, você não consegue conectar soluções. Então a gente está num momento hoje de mercado onde integrações, onde conseguir conectar e utilizar os dados que você coleta é cada vez mais importante. Então, né, a sua plataforma de e-commerce conversar com a sua frente de caixa para fazer um omnichannel, a gente conseguir conectar com esse varejista. Então, hoje eu vejo que tem muito varejista ainda preso em soluções que vivem ainda no anos 2000, né, onde que o varejista ele não consegue se conectar com parceiros como a CRM Bonus ou a F360, porque ele está preso ali numa operação. Então, para mim, isso é um risco hoje no varejista, você sacrificar melhoria, porque você está ali, né, numa inércia dentro de uma solução que, obviamente, né, é custoso, né, fazer uma migração de RP, dá trabalho, mas você limita muito o teu crescimento, principalmente nesse tema de omnichannel, nesse tema de ganho de digitalização na operação. Então, para mim, é uma armadilha que eu vejo muito varejista muitas vezes pensando, puta, vou dar uma economizada, não vou mudar aqui meu RP que eu estou usando há 10 anos, 5 anos, para uma versão mais nova ou para uma solução mais aberta, né? E isso acaba dificultando muito a aplicação de novas tecnologias. Tá? Boa. Muito legal. Muito legal, legal. né, E eu gostei dessa parte, principalmente porque, logo como você trouxe no começo, né, a importância de ter os dados e aqui de você conseguir integrar os dados, de conseguir usar esses dados, porque é o que você falou, muita gente às vezes tem aquele ERP que ela utiliza lá 10, 20, 30 anos. Não, mas sempre funcionou. Sim, mas você não consegue extrair as informações, tem que ficar puxando relatórios, tem que ficar fazendo na mão, né? E ali não, você conseguir fazer como você citou aqui, de fazer um disparo, como o exemplo da Copenhagen agora há pouco, que você conseguiu puxar de um lado quem não comprou, qual é a lista total de quem comprou o ano passado, qual a diferença, o que a gente quer comunicar, disparou e via API, já disparou e pronto, já teve o resultado direto. Bem legal, bem legal. E não só o RP, como o CRM também, né? Que é super importante. Boa. Mas vamos pro próximo bloco. Bora. Mas antes disso, eu quero saber se vocês estão gostando, tá legal? Aproveite, deixe seu like, siga o nosso canal, ative o sininho para que você possa ver as novas postagens, os novos podcasts que a gente tem por aí, tá bom? Então, Maurício, vamos pro próximo bloco? Vamos pro próximo bloco. Não sei se o Gustavo já conhece. O nosso próximo bloco é o que a gente chama de giro financeiro. O que é o giro financeiro? É aquela nossa famosa roleta. A gente fez na primeira temporada, o pessoal gostou demais. Então a gente volta para a segunda temporada aqui com o giro financeiro, que é uma roleta, né? E não é para colocar ninguém contra a parede, tá, Gustavão? É só assim, a gente coloca lá alguns dados, algumas informações, alguns caminhos pelo qual a gente vai fazer algumas perguntas, gira a roleta. Vamos ver o que sai lá e aí a gente vê que pergunta a gente faz, tá bom, Carol? Ó, pessoal, eu vou dizer, hein? Essa roleta não é fake, tá? É verdade. Porque eu falei, gente, vamos combinar aqui as perguntas que vão cair na roleta. Eles não deixaram, então, assim, é uma saia justa mesmo. Vamos girar. Vai ter que ter essa roleta aí e vamos ver o que vai vir. Bora lá, vamos girar aqui a roleta. Vamos ver aqui o que... que vai aparecer pra gente aqui. Bora lá. Já estamos com ela na tela até. Olha que show aqui. O pessoal da técnica aqui é sensacional. Investir para conquistar. Investir para conquistar. Então, vou lá. Eu vou puxar uma aqui primeiro, tá bom? Colocar aqui, ó. Quais as áreas de investimento são mais eficazes para criar uma experiência que mantenha o cliente voltando? Ou seja, se você pensar aqui, como fazer com que o cliente, que haja maior recorrência, logicamente, onde se investe, onde deve se investir, onde dá mais retorno? Ótimo. Eu olho duas frentes aqui, tá? Primeiro, potencializar o time de loja. Então, trabalhar um pós-venda com o time de loja hoje é crucial. Então, que é o que eu chamo de CRM descentralizado, né? Então, antes a gente trabalhava o CRM, né? O gerente de marketing no escritório, aí fazia o e-mail, o SMS, né? Tudo a marca falando com o cliente. E hoje a gente tem o potencial de colocar o vendedor para se relacionar com o cliente de forma personalizada, né? Então, esse é um caminho muito importante hoje, nesse caminho aí de fidelização pós-venda com baixo investimento. Então, para mim, um primeiro olhar aí que todo mundo deveria estar investigando é entender como que os vendedores estão integrados na jornada de fidelização, tá? O segundo ponto é a parte de reativação, tá? Muita marca, então, fica preocupada, né, em aquisição de cliente, trabalha aquele tema da primeira compra que eu falei,
mas acaba esquecendo, né? Como que eu faço para aquele cliente que já está realmente inativo voltar a comprar? Uhum. E a gente gosta muito de trabalhar o que a gente chama de reativação de cliente, onde a gente pode desde fazer o básico, que é o RFV, que a gente segmenta a base olhando recência, frequência e valor, né? Que é uma segmentação bem padrão Uhum. de varejo. E hoje a gente tem usado bastante IA para fazer esse tipo de segmentação. Então, o que a gente consegue entender hoje? A gente pega todos os pontos de contato daquele cliente, né? Então, produto comprado, forma de pagamento, loja, tudo mais, né? E a gente consegue entender, dentro dessa base, a gente fez, por exemplo, na Kamikado, né? Dentro dessa base super grande de consumidores, quais, se a gente estimulasse com um bônus, por exemplo, voltariam a comprar novamente. Então, a gente consegue saber tanto um valor de propensão, então, por Maurício, eu vou oferecer R$200 para a próxima compra em 7 dias para usar, por exemplo, numa Black Friday, né? E para Carol, eu vou estimular ela com R$700, porque ela é uma super consumidora que, por algum motivo, parou de comprar. Então, hoje a gente acaba utilizando muito IA nesse sentido de segmentação para a gente conseguir trabalhar esse cliente inativo. Então, a reativação ele é o segundo módulo mais importante na CRM Bônus, porque, obviamente, as marcas têm bases muito grandes para trabalhar e a gente precisa ser muito efetivo para não comprometer o branding das marcas, né? Se eu mandar a cada 3 meses para a Carol, né, R$150 para ela comprar, basicamente a Carol só vai comprar toda vez que eu estimular ela, né? Então a gente precisa tomar muito esse cuidado hoje nessa estratégia de bonificação, que a gente chama essa bonificação inteligente, para não comprometer o branding da marca e estimular o consumidor certo, né? Aquele consumidor que realmente, né? Eu bonifiquei as últimas 3 vezes, uma ela foi, né? E tem consumidor que eu bonifico e nunca volta. Então esse consumidor não, esse estímulo, por exemplo, né? Não gera efeito e a gente economiza, obviamente, uma verba do varejista. Então, hoje, nesse sentido, né? Olhando nesse tema, eu acredito muito nessas duas frentes. A gente empoderar o vendedor de loja, ele está integrado na jornada de fidelização. Opa, aqui a Siri está querendo participar. Tá vendo? Ela quer me fidelizar. E depois a reativação de clientes inativos utilizando segmentações mais avançadas. Muito legal. Muito Boa. legal. Então, Quer bora tirar- rodar de vamos tirar novo. de novo? Sim. Então você manda agora, Vamos pra Carol. uma. Vamos para mais uma. Mais um uma aí, giro pessoal. Vamos ver, vamos ver. É isso aí. Caixa para dar e vender. Caixa para dar e vender. Bom, então vamos lá. Como planejar promoções que aumentem o giro de caixa sem comprometer a margem de lucro? E olha que é uma pergunta capciosa pro varejo. Essa é financeira. Então, e essa tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Dessa alavancagem operacional. Então, muito mais do que você dar um desconto para uma compra efetiva, né? Trabalhar ações de descontos futuros normalmente te ajudam muito, né? Treinar o time de loja para saber que aquele cliente que está chegando não é o cliente rato do desconto, aquele cliente que só está buscando barganha, né? Que, na verdade, é uma estratégia para trazer ele de volta e aí você estimular muito ele a gastar mais do que o mínimo ali que a gente estimula. Então, muito mais do que pensar numa ação promocional, né? Eu sempre gosto de olhar nesse potencial que a gente tem de destravar realmente mais faturamento. Aqui também é legal, principalmente em data sazonal, né? Tem muito varejista que traz pra gente, nossa, Black Friday, nossa, é muito ruim pra minha marca, né? Ou né, uma ação promocional é muito ruim. Aqui também é importante olhar um cenário de curto, não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo, né? O que a gente fez também foi um estudo bem legal, olhando para Black Friday, para entender, legal, né? Esse cliente que compra na Black Friday, né, faz uma primeira compra com desconto, se eu trabalhar uma régua de pós-venda, ele volta a comprar, né? Porque pode ser que essa ação de Black Friday do desconto, ela possa comprometer sua margem hoje. Mas se você conseguir trazer ele de volta, né? Essa ação, ela é um CAC, né? E você consegue destravar se você tiver um LTV bacana. E 40 e poucos % dos clientes, né? A gente pegou os top 10 varejistas que atuam com a gente, voltam a comprar em 12 meses, tendo ali um pós-venda bem estruturado. Que legal. Então, e era muito essa tese, né? Que a gente queria validar, porque muito varejista, putz, não sei se vale a pena eu fazer Black Friday porque vem só esse cliente que gosta de barganhar desconto. Na verdade, hoje, muitas dessas ações que a gente vê de promoção, né? Elas são um momento bom de experimentar a marca pela primeira vez. Né?
E aí cabe à marca, realmente, né, ela saber estruturar um pós-venda, então colocar o vendedor, criar, né, uma jornada de e-mail, WhatsApp, SMS, ter o cashback, pensar no pós-venda, pensar na reativação. No final, você consegue realmente trabalhar para essa margem que você acabou cedendo um pouco numa primeira compra, você possa otimizar ele no LTV. Então, aqui é um tema também de olhar que nem tudo você ganha na primeira compra, mas que você tem potencial para destravar muito valor nas próximas. Eu adorei isso, Gustavo, muito bom, porque muitas vezes a pessoa fala, já existe esse rótulo, né, de que a Black Friday, não sei por que ela existe, porque ela não fecha a conta, Exato. e por que a gente tem que fazer, né, mas se a gente for conseguir ter um pensamento um pouco mais amplo, né, como uma primeira forma, uma primeira oportunidade de alguns clientes que não são clientes, ou melhor, né, então assim, de ter cadastros novos, de ter gente nova dentro da minha operação, e que essa pessoa consiga receber uma boa experiência ali, uma boa comunicação e tudo mais, pode ser que ela se torne um cliente realmente bem fiel no futuro. Então, ou seja, essa conta vai fechar... né, 40% volta, né? Então, Olha aí. assim, sabendo fazer 40% volta. Isso é muito, muito relevante, né? Assim, você dá uma oportunidade, muitas vezes, desse momento, porque esses momentos já são, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, Natal, né? Se você tem uma ação matadora de primeira compra, Sim. claro, você tem que cuidar para não comprometer branding e tudo mais, mas assim, você consegue trazer nesse momento sazonal aquela pessoa que ela tá tentando experimentar outras coisas, conhecer a sua marca, né? Que ela E já aí, queria, muitas vezes ela já queria comprar, ela Sim. estava esperando a oportunidade É. para conhecer e falar, tá bom, então tá valendo eu continuar comprando dessa marca, mesmo que seja um pouco mais caro depois, né? Exato. Porque ela volta com aquilo. Como você falou, o ticket depois ele aumenta, porque aumenta. ela ganha um gift back para voltar, ao mesmo tempo ela vê a oportunidade porque a roupa, né, ou a marca foi muito boa para ela. Então, isso é positivo. Bem legal. A gente tem usado muito hoje, a CRM Bônus tem um aplicativo chamado Vale Bônus, né? Esse aplicativo a gente criou com o objetivo de ajudar o varejista nesse tema de aquisição, né? Então, o que a gente fez de diferente aqui nesse caso, né? Hoje, por exemplo, um varejista ele consegue criar uma oferta para uma primeira compra e a gente está integrado muitas vezes com a base de clientes, né? Então, eu consigo negativar do aplicativo, se o Maurício, por exemplo, já comprou lá na Vans, não apresenta essa oferta para ele. Então, ele não fica irritado, por exemplo, de não receber ou não poder usar um cupom de primeira compra. Ou, por exemplo, para o Maurício que está inativo, eu consigo subir um bônus diferente dentro do aplicativo. A gente tem mais de 3 milhões de usuários dentro desse aplicativo, a gente tem, né, um fluxo super intenso, ajudando o varejista também nessa aquisição, que é um grande desafio, né? Poxa, como que eu consigo, né? Eu sou lá da Natura, por exemplo, como que eu consigo atrair mais novos clientes? Então, a gente tem usado também hoje o Vale Bônus, que é um programa, uma moeda digital que, por exemplo, hoje se você usa as maquininhas do Safra Pay, você ganha 25% em cashback em Vale Bônus. Então, você comprou lá numa marca, você ganha R$100 em Vale Bônus. Esse Vale Bônus é um crédito, uma moeda, que você troca por descontos em primeira compra em grandes marcas. Então, a gente tem, por exemplo, a Adidas lá, que você vai lá e troca por R$100 numa primeira compra na Adidas. Então, a gente tem ajudado muito também nesse caminho hoje, e todo mundo que estiver ouvindo, que tiver aí uma loja ou um restaurante, enfim, que queira colocar dentro das ofertas, busca aí Vale Bônus, que a gente tem bastante oportunidade. Legal, legal. A gente aqui poderia até rodar a roleta de novo, mas eu pensei diferente aqui. Vamos quebrar protocolo, eu acho legal, né? Pensei Na também, primeira viu? parte, eu escutei o Gustavo falando vai em alguns momentos aqui sobre IA, né? Fala um pouco pra gente o que é a IA, o que é agora sim, a gente entra na tecnologia por trás de tudo isso. Porque eu fico imaginando assim, quem está nos ouvindo, tem gente que já conhece CRM Bônus, pode falar também das soluções de vocês, porque é interessante que as pessoas saibam o que vocês têm aí para oferecer. Mas deve ter gente que olha e fala assim, não, calma aí, é um mundo que eu tô distante demais, então vamos tentar trazer esse pessoal e mostrar que já tem coisa que dá para fazer agora. E ao mesmo tempo, traz um pouquinho também pra gente o que a IA faz, o que é a IA para vocês dentro da CRM Bônus. Ótimo. Bom, primeiro, a CRM Bônus evoluiu muito, né? Desde 2018, que a gente começou nessa estratégia de cashback, né? A gente avançou muito no mercado. 2022, eu entrei na CRM Bônus via uma aquisição, onde a gente criou a nossa frente de CRM, que é o CRM 360. Depois a gente avançou para a parte de digital, para a parte de aquisição. Então, hoje a CRM Bônus está muito olhando toda a jornada do consumidor, né? Então, ajudando o varejista a atrair cliente, a fidelizar cliente,
no digital a melhorar a conversão, que também é um super desafio, né? E, obviamente, trabalhar todo esse tema de fazer o cliente nativo voltar a comprar. Então, a gente olha realmente para toda essa jornada, não só mais, não, que a gente é muito conhecido, que é a fidelização, né? E a IA, ela está embarcada em muitas das nossas soluções hoje de uma forma descomplicada, né? Eu acho que isso é também um dos grandes valores que a gente tem, é a forma que a gente opera, né? A gente não opera as nossas soluções o varejista de forma independente. A gente trabalha sempre com o nosso time de consultoria junto. E isso traz muita diferença, né? Porque é difícil você, na prática, muitas vezes, entender como que eu vou colocar o IA na minha operação. Mas uma coisa que é muito legal, uma solução que a gente lançou recente com a Shoulder, por exemplo, a gente criou o que a gente chama de vendedor IA. O que é esse vendedor? A gente consegue, então, vamos supor que você está lá no site da Shoulder e você abandonou uma compra, né? Você está com uma compra lá que você não concluiu, por exemplo, né? A gente consegue criar um pop-up, pegar o celular dessa pessoa, veja se você ganhou um cupom, por exemplo. Com esse celular, a gente consegue abrir uma conversa com um vendedor IA da Shoulder no WhatsApp daquele consumidor para ajudar a tirar dúvida, né? Que legal. Então, eu quero comprar uma saia. Então, a gente integrou o ChatGPT da OpenAI, né? Então, é uma parceria Microsoft com o CRM Bônus, onde, então, todo o conversacional dentro desse WhatsApp, né, a gente opera e a gente consegue trazer muito dado daquele consumidor. Então, a gente sabe o histórico de consumo daquele celular, né, daquele número, e ajuda muito a utilizar a IA de forma muito simplificada, né, para um consumidor final fazer uma compra. E o legal é que ele já gera um carrinho. Então, a Carol foi lá, putz, quero um vestido de festa vermelho. Ele consegue já sugerir 3, 4 opções, ver se tem numa loja próxima e montar um carrinho no e-commerce, por exemplo. Então, a gente tem feito muito essa frente, principalmente de conversacional via WhatsApp, usando o ChatGPT integrado na nossa solução. Então, o IA, assim, parece difícil, mas na prática o que a gente, né, CRM Bônus, né, quer trazer para o varejista é a forma descomplicada de usar, a gente operando, trazendo toda a nossa experiência, né, para facilitar o uso. E aí, obviamente, toda a parte de segmentação, obviamente, né, que eu venho colocando aqui, né, então segmentar uma base para criar um bônus específico para um grupo específico de pessoas, a IA tem se tornado um grande aliado das nossas marcas, porque reduz muito o investimento e aumenta muito o retorno das marcas quando a gente precisa fazer uma ação de bonificação, tá? Então... Bem legal, né, Maurício? Eu tô surpreso, assim, conforme o Gustavo vai falando, eu falo assim, gente, caramba, eu não conhecia 10%. Assim, muito legal mesmo, Gustavo, muito legal, impressionante. Bom, estamos chegando ao fim. Bom, mas esse último nosso bloco é para você, Gustavo, trazer aqui para nossa audiência uma mensagem inspiradora, reflexiva. Queria que você trouxesse, compartilhasse com eles algum insight, alguma mensagem para final. Boa. Olha, eu não tenho nada assim muito inspirador, assim, uma coisa muito surreal. Eu gosto sempre quando eu falo com varejo, assim, né, de olhar para o básico bem feito. Eu sempre gosto de reforçar isso. A minha família trabalha com varejo e eu sei o quão difícil é a gente querer colocar o IA, querer colocar um monte de coisa na operação. Então, quebre os problemas, né? Eu gosto de quebrar esses pequenos problemas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver. Então, primeiro, né? Cara, olha lá para o cliente estar em primeira compra. Foca nisso, né? Depois foca no outro, depois foca no outro e vai aos poucos entregando muito valor para o teu negócio. Então, ao invés de querer, vou criar uma estratégia de fidelização. Putz, é um negócio difícil, né? Cara, vamos fazer o cliente da primeira compra sair para a segunda? Vamos fazer uma coisa por vez, né? Isso é muito relevante, assim, sabe? O varejista normalmente não tem braço para fazer tanta coisa. Então, escolha suas batalhas e vai aos poucos construindo ali essa estratégia de fidelização. Vai tendo mais dados, controlando, que com certeza vai ajudar muito no crescimento do faturamento do negócio. Bom. Sensacional. Aqui é até uma linha que a gente tenta puxar muito aqui na F360 também. E quando a gente fala com um empresário que tem lá 10 lojas,
ele tem uma retaguarda, ele tem alguém que cuida do administrativo. Aí quando ele ouve alguma coisa como CRM, estratégia de fidelização, ele deve chamar alguém lá dentro e fala, dá uma olhada, vê quanto custa, vê como funciona, quantas horas por dia tem que se dedicar nisso, aquela coisa desse tipo. Mas no varejo, em geral, vamos dizer assim, né, que é mais do que simplesmente esses grandes varejistas, a gente tem muito aquele cara que tem uma lojinha. Exato. Né? E essa pessoa que tem uma lojinha é aquela pessoa que lida com a vida dela em paralelo às coisas. É aquele que mistura pessoa física com jurídica, é aquela bagunça, infelizmente, boa, né, do varejo. E eu achei muito legal o que você está trazendo mesmo, ou seja, divide, escolha suas batalhas, né? Como a gente fala aqui, às vezes a pessoa adquire também lá o F360, lá o Finanças, e a pessoa quer usar tudo que tem. E fala assim, gente, calma, qual é o ponto principal? É a conciliação de cartões. Então, começa fazendo só... Não, mas eu estou pagando para poder utilizar tudo. Mas começa fazendo uma parte bem feita. E aí, na hora que você estiver bem com a conciliação, aí você expande para mais. Adorei sua fala também, assim, o que a gente pode começar? Não, então talvez com essa conversão em segunda venda da primeira, vamos dizer. Exato. O primeiro do primeiro passo que eu falo, até para os meus pais, por exemplo, que eles têm também 2 lojas, uma multimarca, eu falo, gente, não precisa colocar nada de IA, você precisa ter 80% do seu cadastro registrado. Então, assim, se você não passar dessa fase, não adianta você querer ir para outra fase e para outra fase, né? É isso. Então, eles primeiro atingiram essa maturidade, hoje eles estão colocando Member Get Member, né, para trazer mais fluxo, né? Então, é isso, assim, quando você tenta embarcar muita coisa ao mesmo tempo, é uma revolução que, tipo, não funciona. Então, quebre os seus problemas que a vida vai ser mais fácil. É isso aí, isso aí. Muito legal mesmo. Fiquei bem feliz aqui com tudo que a gente trouxe, né? Obrigado, Gustavo. Gustavo, obrigado pela oportunidade de te ouvir aí, de aprender um pouco. Vamos ter que puxar para mais um logo, né? Porque aqui 1 horinha de papo aqui não dá, passa muito rápido. Tem outros produtos, tem outras coisas para o Gustavo falar com a gente. Vamos marcar um painel aí pra gente aprofundar e botar o pessoal também para perguntar. E eu convido também o pessoal, quem quiser aprofundar mais nesses temas de fidelização, a gente acabou de lançar um blog, então crmbonus.com.br, tem lá agora um blog que tem bastante conteúdo legal. A gente preparou tanto em formato vídeo quanto formato escrito, então eu sei que tem gente que gosta bastante do vídeo, então apareçam lá no nosso site que tem bastante coisa legal para vocês aprofundarem um pouco mais. Repete pra gente, crmbonus.com.br/blog. Boa. Então Maravilha. tem bastante coisa lá, cases, tem por vertical, quer saber de IA, tem um filtro lá só para posts sobre IA, então tem bastante coisa legal. Opa, muita coisa nova, muita coisa boa. Maravilha, obrigada, Gustavo, obrigadão. Imagina, um prazer estar com vocês, gente. Prazer Obrigado. é nosso. Pessoal, aproveite, siga a gente nas redes sociais, ative o sininho aqui embaixo e, por favor, não só nas redes, mas aqui no YouTube também, nos streamings, fica super à vontade aqui, tanto para seguir a gente e ver os próximos quanto a gente tá falando por aqui. É isso aí. Obrigado a todos aí pela audiência. Siga-nos, né? Cliquem no sininho, como a Carol trouxe e tudo mais. E continuem nos acompanhando, porque a intenção é trazer em cada episódio um assunto diferente, mas totalmente relacionado ao dia a dia do varejo, ao seu dia a dia aí nos seus negócios. Continue com a gente e a gente se vê muito Até a mais em próxima. breve, né? Vamos dar um oi geral para a câmera principal ali. Um oi não, tchau, né? Agora principal aqui. Vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.